Mais uma escola é alvo de denúncias em Ribeirão Preto. Desta vez, um grupo de professores acionou o Ministério Público por problemas estruturais em unidade municipal que fica na Zona Oeste. Eles ainda alegam falta de profissionais para atender a educação especial. 16 profissionais que trabalham na Escola Municipal Neuza Michelucci Marzola, no Jardim Maria Goretti, assinaram o documento que foi entregue ao Ministério Público. Na representação, os professores alegam que a Secretaria de Educação não oferece condições mínimas estruturais e pedagógicas na unidade. O telhado da escola está com rachaduras e remendos. Basta uma chuva mais forte para que as salas de aula sejam tomadas pela água. Essa professora, que prefere não se identificar, conta que as denúncias vêm sendo feitas há mais de 6 anos. Já foram feitos pedidos para troca, pedidos de reparo. Está sempre estudando, mas nunca acontece. Então, nós resolvemos também pleitear essa situação, porque, afinal de contas, é difícil você dar aula quando começa a vazar água dentro da sala. E aí você tira aluno, você para a sua aula e no prejuízo final é sempre o aluno. A denúncia cita ainda uma infestação de cupins e a falta de climatização nas salas de aula. Muitos ventiladores estão quebrados. Além disso, a escola já recebeu aparelhos de ar-condicionado há anos, que ainda não foram instalados. Eles existem há muito tempo, desde 2022, mas a escola agora só que começou a receber uma visita para medir, mas não tem uma ideia de quando eles vão aparecer, de quando eles vão ser instalados. Estava inviável a situação, né? Ondas de calores muito fortes, os alunos passando mal, a estrutura das salas são muito quentes e nenhuma notícia dos aparelhos de ar-condicionado, né? O ventilador não dá conta porque ele sopra quente o tempo todo, né? Infelizmente, eles não dão conta do recado e aí eles acabam quebrando. A unidade funciona nos 3 períodos. São, no total, cerca de 1.500 alunos. Em 2019, a promotoria já foi acionada por conta de problemas na fiação do local. A escola corria risco de curto-circuito e não tinha nem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A escola realmente estava numa condição difícil. Os pais de alunos também se movimentaram, fizeram a denúncia junto com esse grupo, né? E então, assim, é uma situação que a gente vem já falando há muito tempo. E que algumas coisas se resolvem, outras demoram e outras não têm nem prazo. A prefeitura, quando ela não cria ações para resolver esse problema, ela sim assume um risco para que problemas mais graves possam acontecer com as crianças e professores ali naquele equipamento. Acontece o seguinte, a criança, quando ela está num espaço possível de aprendizado, aquele espaço tem que ser salubre. E as imagens nos mostram que o espaço, que a escola não é salubre. Aí o espaço não tem condição mínima de habitabilidade. Então, essa falta de habitabilidade, ela vai refletir numa dificuldade de aprendizado, ou seja, a criança não vai ter a condição mínima de desenvolvimento cognitivo. Além dos problemas estruturais, os professores denunciam que a unidade não tem a quantidade necessária de profissionais para atender a educação especial. O grupo alega que a escola tem 30 alunos que precisam de mediadores e professores de apoio e que a lei garante um profissional por criança ou adolescente. Mas esses funcionários, na verdade, se dividem entre as funções de apoio e de inspetor de pátio. Esses professores agora, eles têm que dar conta de vários alunos por 1 hora aula, às vezes 2 horas aulas com cada aluno, quando na verdade esses alunos têm direito ao atendimento integral. E ficar ali às 30 horas aulas da manhã com esse professor ao lado. Isso não acontece. Então os professores sentiram que estava muito difícil fazer o seu trabalho pedagógico sem o apoio desses professores e os alunos também começaram a decair no seu processo, né, de aprendizagem. O Ministério Público, obviamente, vai notificar a Prefeitura para que ela responda, dentro de um prazo mínimo, quais as medidas adotadas para que esses problemas sejam solucionados. E acredito eu que, se os problemas não forem solucionados dentro desse prazo mínimo, o Ministério Público vai ingressar, sim, com uma ação civil pública, já que é um direito coletivo, são direitos das crianças e adolescentes,
que estão sendo violados por essa questão de estrutura ou de falta de estrutura de uma escola municipal em Ribeirão Preto. Essa é a terceira escola alvo de denúncias aqui no Jornal da Clube em menos de um mês. Em março, nós mostramos que a escola estadual Otoniel Mota, no centro da cidade, estava sem ventilação adequada. Já no Centro de Educação Infantil Quintino Vieira, no Jardim Paiva, tem falta d'água e de energia constantes, além de alagamentos quando chove. Para esse advogado, reflexo da falta de cuidado com as unidades escolares. E são problemas simples de zeladoria, como qualquer instituição grande deveria fazer. É acompanhar a sua rotina diária, porque um equipamento desse tamanho, que recebe tantas crianças e tantos professores, tantos profissionais no dia a dia, realmente ele tem um desgaste, ele tem um uso diário, então deve ser acompanhada a evolução de cada problema. E como qualquer equipamento, se acontece um problema pequeno, fica muito mais barato consertar esse problema agora do que depois ter um problema muito maior para resolver. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação esclareceu que as manutenções na escola são realizadas desde o início do ano. A desculpinização, inclusive, já foi feita, portanto, não procede a informação de que o problema ainda existe. Uma equipe da Divisão de Obras está acompanhando a empresa de manutenção com uma equipe na escola. Sobre os aparelhos de ar-condicionado, existe uma programação a ser cumprida. Hoje, 90% das escolas já estão climatizadas. Com relação à falta de professores mediadores, informou que a escola citada conta sim com esses profissionais. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube está Ricardo Valadão, ele que é especialista em gestão pública. Ricardo, 3 escolas com problemas em menos de um mês. As unidades estão cada vez mais sucateadas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Infelizmente, esse é um problema crônico que a gente vem visto nas várias escolas aqui de Ribeirão Preto, e não só de Ribeirão Preto, da região toda. Isso mostra muita falta de planejamento dos próprios órgãos públicos. As prefeituras não estão dando conta de resolver problemas simples, mas que acumulado vão se tornando crônicos. Se você não dá manutenção simples, básica, mensalmente num prédio público, que já alguns prédios já são prédios velhos, prédios já com bastante idade, eles precisam de uma manutenção contínua. A representação cita diversos problemas estruturais, telhado que não suporta chuvas fortes, as salas ficam alagadas. Não dá para admitir que esses problemas atrapalhem o ensino dos alunos, né? Isso são garantias básicas para que a criança ou adolescente tenha o seu desenvolvimento, educação, desenvolvimento humano. É por isso que, quando a gente vai olhar os índices de desenvolvimento humano nosso, não está subindo, porque nem a condição mínima para estudar está sendo garantida. Um ambiente climatizado, um ambiente seguro, isso são seguranças básicas de qualquer ser humano. E ainda mais num ambiente onde você tem uma criança e um jovem que ele não se sente seguro num prédio onde deveria ter essa segurança. Então isso atrapalha no seu desenvolvimento, atrapalha nos profissionais para desenvolver a matéria ou a atividade que precisa ser colocada ali, e isso complica muito o nosso dia a dia, a nossa evolução educacional. E o que chama a atenção nessa situação, Ricardo, é que esses aparelhos de ar-condicionado já estão comprados, mas ainda não foram instalados. Isso mostra total falta de planejamento, né? Com certeza, André. Aí, na matéria, fala 2 anos atrás, desde 2020, esses ares condicionados estão comprados. Muitas vezes, quando vai se instalar esse ar, precisa ver a demanda de capacidade energética da escola, se possui essa capacidade de instalar essa quantidade de ar. E aí precisa comprar fiação, disjuntores, toda essa logística e todo esse planejamento. Se não foi feito em 2 anos, vai fazer agora, correndo. Aí, sabe o que acontece? Para resolver ou solucionar um problema a curto prazo, eles vão lá, faz de qualquer jeito, daqui 1 ano vai estar tudo com problema, ou queimou, ou está com defeito, porque não foi feito algo que deu muita
garantia, ou seja, não fez um trabalho bem feito e vai acabar aparecendo problemas com certeza. E aí não vai ter nem como acionar a garantia, porque se ficou parado 2 anos, né, essa garantia já expirou. Ricardo, eu queria tratar com você também agora um pouquinho dessa questão da educação especial, né, uma quantidade insuficiente de profissionais para atender a demanda, e essa é uma questão que já deveria ter sido solucionada há muito tempo pela administração de Ribeirão, né? André, eu vou falar para você que não é só Ribeirão que está com esse problema, não. Vários municípios da nossa região têm essa dificuldade em atender o que é determinado pela lei. Ou seja, eles estão descumprindo aquilo que a lei obriga eles a fazerem. Se tem lá que precisa o aluno ter um acompanhante, ter um professor junto, tem que ser resolvido isso. Está tendo uma infração da lei. E o jovem ou o adolescente está perdendo a garantia de aprendizado, que é o mais importante. Aquele aluno não vai ter o desenvolvimento que ele deveria ter naquela idade, e isso vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Quem que vai perder com isso são os alunos, não é os profissionais que estão lá e nem o governo. É o aluno, a gente tem que olhar para eles. A denúncia foi levada ao conhecimento do MP, o que nós podemos esperar do órgão, então, a partir de agora? O Ministério Público, com certeza, vai averiguar todas as informações, vai entrar com o pedido de esclarecimento, só que a gente para e olha, André, o volume de atendimento que deve ter no Ministério Público, ainda mais com a chegada das eleições. Então, isso é um caso que deve ser acompanhado de perto, verificar se realmente o Ministério Público, em tempo hábil, vai entrar com a ação civil ou com algum questionamento para que a Prefeitura responda num prazo mínimo. Mas lembrando, se nós não tivermos um planejamento de longo prazo e médio prazo para ir acompanhando, seja em qualquer área da prefeitura, seja na área da educação, esporte, lazer, infraestrutura, não adianta. É como ficar apagando um incêndio todo momento. Nós precisamos caminhar com segurança, com um horizonte, um norte, mas não estamos vendo isso em muitos dos governos que estão aparecendo. Especialista em gestão pública, Ricardo Valadão, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube. Uma boa semana e até a próxima. Até a próxima, André. Uma boa semana para todos.